Olá! Na Grécia Antiga, quando as primeiras cidades começaram a ser constituídas, um novo conceito também começou a se formar, o conceito de cidadania. Cidadão era todo aquele que vivia na cidade e ali participava dos negócios e das decisões políticas. Logo, cidadania surge para designar os direitos do cidadão e todas as implicações da vida em sociedade. No princípio, apenas homens maiores de idade e que possuíssem propriedades eram considerados cidadãos. Mulheres, crianças, escravos e estrangeiros estavam excluídos do conceito. Ao longo da história, o conceito foi se ampliando e hoje admite diversas interpretações. Para tratar de algumas dessas interpretações, no programa de hoje o assunto é cidadania. O que é cidadania para você? Cidadania, pelo que eu entendo, são os direitos, assim, as possibilidades que a gente tem como cidadão, né? Cidadania para mim, é ter os seus direitos garantidos pelo governo e os seus deveres fiscalizados por ele também. É quando o cidadão participa da sociedade, ele tem uma certa, ele consegue influenciar. A história e o conceito de cidadania se confundem com a história de luta pelos direitos humanos, principalmente no que se refere aos direitos políticos, que permitem ao indivíduo intervir nos negócios do Estado, seja escolhendo seus representantes, seja candidatando-se a cargos públicos. Vários conceitos para a cidadania, né? Historicamente falando, inclusive, né? Eu acho que é interessante a posição daqueles que falam que para você entender a cidadania, você tem que entender o ser humano como um sujeito que faz parte, integrante da sociedade. E como integrante da sociedade, é alguém que é sujeito realmente de direitos e obrigações, né? Quando o conceito surgiu na Antiguidade Clássica, eram poucos os indivíduos ditos cidadãos. Para poder ser considerado como tal, era necessário ser homem, maior de idade e possuir propriedades. Com o declínio dos grandes impérios e o advento da Idade Média, estando os poderes concentrados nas mãos dos senhores feudais, o conceito, assim como a luta pela cidadania, foi deixado em segundo plano. Fato semelhante acontece na Idade Moderna, quando o poder estatal é monopolizado pelos reis e pela nobreza. Até aqui, o conceito de cidadania está diretamente relacionado com o direito de participar da vida política, das decisões do Estado. E foi exatamente a vontade de participar das decisões do Estado que levou a burguesia francesa, fortalecida com o desenvolvimento do comércio e das cidades no início da Idade Contemporânea, a promover a luta pela igualdade, liberdade e fraternidade, na conhecida Revolução Francesa. A vitória da Revolução Francesa foi o ponto de partida para que também aqueles que não tinham posses lutassem pelo direito de participar das decisões relativas à vida em sociedade. Quando a gente pensa em agrupamentos humanos, né, os primeiros direitos que surgiram, aqueles que alguns chamam de direitos de primeira geração, são aqueles direitos que envolvem a própria liberdade de ir e vir, a liberdade de reunião, de agrupamento, de constituição de associações. São os primeiros direitos, né? Depois vieram os direitos outros aí ligados à própria possibilidade de maior trabalho, fortalecimento das relações de emprego, os direitos sociais propriamente ditos, né? Então, direitos relacionados à relação de emprego, direitos relacionados à convivência social, direito ao lazer, direito ao esporte. E, ao lado de tudo isso, e até agora, com mais força, ainda o direito ao meio ambiente equilibrado, né? Tudo isso envolve a cidadania. Mas foi depois dos horrores das duas guerras mundiais, dos regimes totalitários, das tentativas de extermínio dos judeus e dos povos inferiores, época que culminou com o lançamento da bomba atômica sobre Hiroshima e Nagasaki, que os líderes políticos das grandes potências mundiais entenderam que os direitos humanos são de extrema importância para a consolidação da cidadania. Hoje, uma variedade de atitudes caracteriza a prática da cidadania. Assim, entende-se que um cidadão deve atuar em benefício da sociedade, bem como esta última deve garantir-lhe os direitos básicos à vida, como moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, trabalho, entre outros. Conceito esse que começa a ser disseminado com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, primeiro e mais importante documento proclamado pela Organização das Nações Unidas, a ONU. Pela legislação, pela Constituição Federal, é realmente obrigação do Estado, de maneira geral, suprir a necessidade aí, as necessidades básicas, né,
que envolvem a educação, envolve segurança, envolve saúde pública. Então, realmente, isso existe. Agora, necessariamente também nós temos que reconhecer que o Estado, do jeito que está hoje, por diversos motivos que são conhecidos, né, ele não consegue suprir a necessidade de toda a sociedade. Então, é o momento, isso já vem acontecendo, nós sabemos disso, né, de se imaginar outras alternativas, outras possibilidades para suprir essa deficiência, até que o Estado realmente possa melhor se organizar para realmente cuidar do bem-estar social, né. A realidade é que nós temos um número incomensurável de leis, né, em todos os sentidos, leis federais, estaduais, municipais, por disposição da própria lei, todo mundo é obrigado a conhecer, mas a verdade é que não conhecemos. Ninguém conhece todas as leis, ninguém sabe quantas leis estão em vigor atualmente, quer dizer, é muito detalhamento, nós temos um sistema hoje em dia muito complexo, então as regras básicas são conhecidas, mas aquilo que realmente importa, e existem muitas leis que são de extrema importância para fins sociais, para fins de trabalho, para fins de acesso ao judiciário, que não são conhecidas, né? Isso é lamentável. A conscientização maior da população, de todos, né, mas especialmente da população mais carente, seria de extrema importância para que pudesse entrar mais na sociedade, fazer parte mais da sociedade, se ver mais como um cidadão e com isso poder, inclusive, aproveitar mais aquilo que tem à sua disposição, né? A Declaração Universal dos Direitos Humanos, assinada em 1948, enumera em seus 30 artigos os direitos de todo e qualquer cidadão, segundo as Nações Unidas. Mas no artigo 29, ela lembra que todo cidadão também tem deveres para com a comunidade em que vive. E mais, ela lembra que os direitos e liberdades de um deve respeitar e reconhecer os direitos e as liberdades do outro. Toda vez que a gente pensa em direito de um, como nós vivemos em sociedade, há uma limitação quanto ao seu direito, porque todos têm direito. E como não existem bens suficientes para todos na sociedade, né, cada um tem que respeitar os limites daquilo que é imposto por lei, por regras de boa convivência, regras de costume. Então, obrigações são as mais variadas, né, que vão desde das obrigações também que envolvem liberdade, etc., mas obrigações relacionadas ao direito de vizinhança, obrigações relacionadas a normas de trânsito, a normas de... Quer dizer, são das mais amplas às mais simplificadas aí, para que todo mundo possa, de fato, usufruir daquilo que a sociedade pode trazer de benefício, né? A Declaração Universal dos Direitos Humanos diz que a educação é um dos direitos essenciais do ser humano. E por isso mesmo, pelo menos nas séries elementares, ela deve ser gratuita. Mais que isso, ela deve ser de qualidade, de modo a garantir o pleno desenvolvimento do potencial humano. Aí a gente se lembra dos problemas enfrentados pelas escolas públicas em todo o país e se pergunta: como ter educação de qualidade se o ensino público anda tão desvalorizado? O assunto foi buscar as respostas exatamente lá, nas escolas públicas. Confira só o que a gente encontrou.